dicas foram dadas e amanhã, das 6 questões de conhecimento geral, você já passou 5 aqui, não foi assim? Com certeza. Eu não vou ter tanta gente lembrando de mim amanhã. Quer dizer, eu só pensava em você. Né? E no que eu falei, você lembrou também, não lembrou? Lembrei. Tá ótimo, gente. Saúde e paz. Palma de novo, pode bater na palma, gente. Show de bola. E agora vamos dar continuidade com a questão da parte de português. A professora Aparecida está ali também. Uma salva de palmas para ela, que vai estar com a gente. Aí é desenrolada também aí. É meio acelerado. O cérebro dela é meio parecido com o meu, assim, né? Mas hoje ela está calma. Eu conversei com ela ali, viu? Tá calma, Aparecida. Né? Professora, seja bem-vinda. Bota no português. Tá aí, Vitinho? Aí, o português está lá em cima, né? Pronto, a professora Aparecida vai dar as dicas de português. A gente sabe que português você vai estudar 82 anos e ainda vai estar aprendendo, não é assim? A realidade é essa. Mas você não precisa virar uma gramática, você só precisa passar amanhã, não é assim? Amém, igreja? Então, mais uma vez, uma salva de palmas para a professora Aparecida. Pressão de ar. A gente está se sentindo artista aqui na frente, sabe? Aí, ó. E tá massa, ó. Estou me sentindo global. Aí, ó. E é. Ô, Vitor. Bom dia, ajuda gente. isso aqui com ela. Estamos animados, né, para a aprovação? Já fizeram churrasco para me convidar? É isso, eu vou para o churrasco, não é isso? Então, esse tempo que vocês ficaram estudando... Licença. Esqueci, toda vida, né, Vitor? Esse tempo que vocês ficaram estudando, vocês devem ter pensado quanto tempo demora para chegar o dia da prova, né? Por isso nós vamos ver hoje o nosso texto aí, Vitor. Tá botando? O que foi aí? Ficar tudo emocionado, tá vendo? Aí nós vamos ver, pronto. Então nós vamos trabalhar hoje, o primeiro texto é sobre o tempo. Se vocês leram. Então vocês vão pensar assim, amanhã, quando vocês pegarem a prova de vocês, prestem atenção. Antes de ler o texto, vocês vão ler a questão. Lembram disso? Por quê? Porque às vezes o texto nem pede para você realmente ser lido. Basta ler a questão, você responde. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar seu texto e vai lá na questão, porque a questão pode ser a ideia central, pode ser a errada. Então você já vai fazer a leitura direcionada para aquilo. Ok? Você vai fazer a leitura direcionada para aquilo. Ok. Nós temos aqui, vocês têm aí no papelzinho de vocês, né? Lidando com o tempo ou administrando o tempo. Muito antes de Albert Einstein e da teoria da relatividade, já conhecíamos a característica relativa do tempo. Quem nunca sentiu na pele o quanto demora a se concretizar, quem nunca sentiu na pele o quanto demora a se concretizar algo que almeja muito ou quão fugaz não foi um evento que se estava cercado de pessoas queridas. Quer ser uma pessoa de sucesso? Aprenda a lidar com o tempo e administrá-lo. Vale a pena mencionar um excelente texto de Raduan Nassar. O tempo é o maior tesouro de um homem pode dispor. Não tem tesouro, não tem começo nem fim. Onipresente, o tempo está em tudo. Existe tempo nas cadeiras onde nos sentamos, nos móveis da família, nas paredes, na água que bebemos. Rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para seu fluxo, brindando antes com sabedoria para receber deles os favores e não a sua ira. Na conta do tempo, não pode deixar de haver espaço para o lazer, para a atividade física e para exercitar a sua fé. Isso é um texto de William Douglas, Sabedoria para Vencer. A primeira questão, ok, primeira questão nós temos aí, observem. Em qual das alternativas abaixo existe uma mensagem que não está declarada no texto? Então, a primeira alternativa nós dizemos o seguinte,
Anteriormente, Albert Einstein e a teoria da relatividade já se tinha consciência quanto à característica relativa do tempo? Sim ou não? Então, essa alternativa aí não está declarada no texto? Está, né? Ok. O tempo é fator essencial para se atingir o sucesso? Sim. Está declarada no texto? Tá. E a gente está procurando aqui, não está declarada no texto, não é isso? Aí nós temos, segundo Nassar, o tempo é de pouca valia na vida humana? Pelo contrário, né? Nassar diz exatamente o contrário. Então, aí nós sabemos que a alternativa que não está declarada é essa daí. Por quê? Porque o tempo deve fazer fundamental todas as suas atitudes na vida. O homem precisa priorizar em seu tempo momentos para o lazer, para a atividade física e para o exercício da fé? Sim. Inclusive, vocês sabem que hoje, quando chegar em casa, vocês têm que relaxar, né? Senão vão pirar. Né? E ninguém quer pirar amanhã. Tomar um, ó, alguém está dizendo ali, tomar um. Certo. Tomar um suco, não é não? Um suco, muito bem. Considera-se rico aquele que sabe conviver bem com o tempo em sua vida? Sim. Então veja, rico é aquele que não vai brigar com o tempo e sim entendê-lo. Não é isso? Então pode passar, Vitor. A alternativa que não está declarada é a letra C. Alguma dúvida nisso? Não. Então questão fácil de interpretação, basta você ter lido o texto com atenção. Próxima questão. Aí nós temos os comentários, que eu sempre gosto de colocar, para vocês lerem depois, ok? Pode passar. A partir do texto, é correto afirmar que o autor defende que o tempo deve ser. Vocês viram que na questão primeira, ao assinalar o que não estava declarado, você já tem a resposta da segunda? Já perceberam isso? A partir do texto, é correto afirmar que o autor defende que o tempo deve ser rigidamente controlado? É isso? Não. Obrigada. Não é rigidamente... Oi. Ah, sim. Rigidamente controlado, evitando qualquer tipo de pausa ou lazer? Não, pelo contrário. Ele deve ser administrado, não é isso? Aqui. Ah, eu já disse, a resposta não foi? Vamos lá. Compreendido como um recurso valioso que exige equilíbrio e sabedoria em seu uso, ou administrado apenas com foco no trabalho e na produtividade? Ele deve ser compreendido. Muito bem, compreendido. A partir do momento que eu compreendo o texto, eu vou saber administrá-lo, eu vou saber viver, eu vou saber fazer todos os aspectos que forem necessários. Ignorado jamais, o tempo não pode ser ignorado. Pelo contrário, ele tem que ser compreendido. Acelerado? Também não. Ele tem o tempo dele, na hora dele. O tempo, por o nome mesmo já diz, né? É dele. Ele é quem determina. Aí nós temos... Voltei. Pronto. Então ele deve ser compreendido. Alguma dúvida? Não, né? Ok. Aí comentários. Aí nós temos. No trecho, rico só é o homem que aprendeu a conviver com o tempo. O tempo rico é empregado em que sentido? Em dinheiro é? Em sentido literal? Não. Ele é empregado em quê? Alguém que possui grande quantidade de bens materiais? Não. Indivíduo que domina técnicas avançadas de produtividade? Pessoa que alcançou sabedoria ao compreender o fluxo natural do tempo? Gente, isso inclusive é um texto que mexe com a gente. Se a gente entender bem isso, se a gente conviver com o tempo naturalmente, você vai dizer, esse texto está fazendo a minha leitura de vida. Não é isso? Aí nós temos sujeito que consegue realizar muitas tarefas em pouco tempo? Não. Alguém que não se preocupa com responsabilidades cotidianas? Não. Portanto, a alternativa correta, letra? Ok, letra C. Pessoa que alcançou sabedoria ao compreender o fluxo natural do tempo. Vejam, é um texto gerador de 3 questões que se você fizer a primeira leitura e a segunda, não deixe só uma leitura não, faça pelo menos 2 leituras do texto, certo? Pelo menos 2 para você ter a certeza do que você está respondendo. Aqui nós temos agora aquela questãozinha que a gente ama, gramática, né? Quem é que não gosta de gramática aqui? Minha gente, quem é que não gosta de gramática? Quem gosta de gramática? Aí vocês hoje estão com fome, né? Bem que o professor Everaldo disse que é almoço, há de almoço, né? Bora lá.
Então, em qual alternativa abaixo existe uma justificativa para o acento do termo, dos termos destacado em maiúscula, está ou estar incorreta? Observem. Muito antes, nessa questão aqui, você nem precisa ler a alternativa toda. Você basta ler a palavra que está em destaque e a justificativa. Observem. Conhecíamos. Nós temos ali, né? A característica relativa do termo. A palavra conhecíamos, ela trata-se de uma proparoxítona? É? Como é que a gente separa conhecíamos? Vamos lá. Primeira sílaba de conhecíamos. Co, segunda, nhé, terceira, si, quarta, a e a última. A gente começa a contar de có ou de mós? Mós, que é a última, né? Sempre que você for contar a questão de oxítona, paroxítona e proparoxítona, você sempre conta da última para cá. Pode existir sílaba tônica antes da última, penúltima e antepenúltima. Pode existir da quarta? Não. Então só pode existir sílaba tônica a partir das 3 últimas sílabas. Por isso que elas só podem ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Então aqui, tá certa ali a alternativa A? Tá. Na letra B, nós estamos procurando a incorreta. Na letra B, nós temos a palavra característica. Também é proparoxítona? Sim, porque a gente separa o K, o racter, até o C, né? Porque a gente não pode deixar o C sozinho. Depois, o teurística. Então, aí nós temos uma alternativa também correta. Estamos procurando a incorreta. Aí nós temos onipresente, o tempo está em tudo. Está. É uma oxítona terminada em A, por isso que é acentuada? Sim, certíssima. Agora, letra D. Nós temos 2 palavrinhas, móveis, e temos a palavra família. Aí nós temos aí nas paredes, na água que bebemos. Trata-se a primeira. Qual é a primeira? Móveis. Móveis é uma palavra paroxítona terminada em ditongo? Sim, exatamente. Móveis é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. E aí, professora, vamos ver agora família. Família, segunda, conter. A segunda, que é família, ela vai ter, contém o I tônico, formando sílaba sozinho, por isso se acentua? Não. Aí observem, ela é o quê? É tônica, sim. Família, o I é tônico, verdadeiro. Mas ele não fica sozinho formando sílaba. Ele forma sílaba com a letra M. Ele é uma paroxítona terminada também de tom crescente. Todas 2 são paroxítona. Então, a alternativa. A primeira justificativa ela está correta, mas a segunda não está. Por isso que a alternativa que está errada é a letra D, ok? Só. O homem aprendeu, então esse só aqui é um monossílabo tônico terminado em O? Sim. E vocês sabem que se também aparecer na prova... Tá? Então vou mais devagar. Vou mais devagar, porque eu sou acelerada mesmo, mas vou mais devagar, prometo. Tá bom? Eu sou acelerada. Mas vamos devagar, professor. Hã? É. Oi, amores. Tá bom? Pronto. Mas eu vou mais devagarinho, vou mais devagar. Então, só, prestem atenção. Se essa palavrinha ou qualquer outra palavra só, que seja monossílabo tônico, terminado em A, E, O, aparecer também como um oxítono, ele será classificado também. Não foi isso que a gente estudou? Pronto, então lembrem-se disso. Os oxítonos hoje se agrupam também, os monossílabos ficaram agrupados também aos oxítonos, ok? Pronto. Agora, eu disse, agora o negócio mais funciona. Então, a alternativa incorreta é a letra D por conta de família. Certo? Vitor, esse negócio está passando? Agora passou. Ah, tem que ficar assim, é? E é. E é, que chique.
Muito bem, aí nós não temos costume de ser global, aí a gente fica sem saber. Olha, minha gente, a visão daqui para vocês é lindíssima. Pense que a gente chega e se apaixona por estar aqui na frente. Ó, texto para as questões 5 a 9. Neo-barroco. O que significa neo-barroco? Novo barroco. O que é barroco? Olha como vocês viram como agora eu estou calmo. Neo-barroco. Então, novo barroco. Barroco é um estilo literário, é um estilo de época. Então, é o quê? Foi no século XVII, aqui no Brasil, que ele tomou início, inclusive na literatura com prosopopeia. Mas vocês não vão cair em literatura, então a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Só que qual é o estilo do barroco? É um estilo rebuscado, é um estilo que trabalha com contradições, com o escuro e o claro. Ele trabalha muito isso. Então, observem. Tudo sobre a moda. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo o inverno 2020 promete trazer uma trend que sugere exatamente o contrário. Looks ricos, exagerados e elaborados farão parte dessa estação. Vocês estão observando que é um texto que ele traz misturado inglês e português. Se você tiver uma noçãozinha do inglês, se não tiver, você vai ficar perdidinho. Né? Só que é aquilo que eu disse a vocês, são os estrangeirismos que entram na nossa língua e que já fazem parte do nosso dia a dia. Porque a gente olha para o colega e diz assim, teu look hoje está ótimo. Vocês viram meu look hoje? Né? Tô linda, não tô não? Tô cara de doutora, não tô não? Então vamos lá. É aí, ó, clean. O que é clean? O que é uma coisa clean? Leve, solta. Então veja, ó, mais clean, mais solta, mais leve. Aí nós temos, e o que é uma trend? Tendência, né? A tendência que está acontecendo. O que está acontecendo agora na moda? Então vejam, ele diz que se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, mais leves, contudo o inverno de 2020 promete trazer uma tendência que sugere exatamente o contrário. Looks ricos, exagerados e elaborados farão parte dessa coleção. Observem bem. Antes eram o quê? Uma tendência de roupas leves, livres, leves, soltas. Agora é uma coisa mais elaborada, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais exagerada mesmo. É para ali mesmo, né? Chique. Agora eu entendi, deve ser ali, né? O sensor, ó. Além disso, o barroco será uma das grandes influências da moda para a estação mais fria do ano. O espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade, o que traduz perfeitamente a atmosfera da contemporaneidade em todas as contradições. Além disso, o barroco será uma das grandes influências da moda para a estação mais fria do ano. O espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade, o que traduz perfeitamente a atmosfera da contemporaneidade em todas as suas contradições. Na moda, toda essa desordem também aparece refletida na sobrecarga de informações. Por exemplo, textura, mix de estampas, hibridismo, exagero de proporções, sobreposições, peles, pelos, transparência, brilho e tudo mais dá preferência no mesmo look. Aí nós temos, observem o exagero, gente, olha. A tiara, essa maquiagem aqui, ela tá bem carregada. Olha os colares, os brincos, a roupa preto destacando. Aqui, olha só, o rebuscamento da roupa desta mulher. Então, aqui está mostrando exatamente o estilo barroco que ele está querendo trazer, o texto. Então, todo o texto revela uma multiplicidade de relações semânticas. O que é semântica? Sentido, não é isso? Então, semântica sendo algumas explicitadas por conectivos, outros não. Acerca dessas relações e dos conectivos que não explicitam no texto, que as explicitam no texto, assinale a alternativa correta. Conectivo é a mesma coisa que a gente dizer que o quê? Elementos de coesão. O que é isso? O que significa elementos de coesão? Podem ser pronomes, podem ser conjunções, podem ser preposições, são os elementos que vão ligar um ao outro, não é isso? Então, nós temos aí,
nós vamos procurar a correta, certo? O texto é introduzido por um segmento de valor consecutivo. Se, nos últimos anos, o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans. Esse se aí, ele é consecutivo? Ele é o quê? Condicional. Muito bom, condicional. Então, alternativa errada, a gente está procurando a certa. Letra B. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo, o inverno 2020 promete. Esse conectivo, contudo, ele indica uma relação de causa e consequência? Não, ele indica uma relação de quê? Adversidade, ideia de oposição. Letra C. A expressão que introduz o segundo parágrafo, além disso, sinaliza para o leitor que as informações a serem fornecidas no texto se opõem, de alguma maneira, às informações dadas. Esse além disso, ele introduz, olha só, ele sinaliza que serão, ele se opõe, ele faz o quê? Ideia de quê? De soma, adição, muito bem. O conectivo, prestem atenção, o conectivo destacado no trecho, quando ele diz assim, o espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade foi empregado para possibilitar acréscimo de informações? Sim ou não? Sim. Assim como, professor, eu vou fazer isso, assim como você fará aquilo, ideia de acréscimo, ideia de soma, ok? No trecho, na moda, toda essa desordem também aparece refletida na sobrecarga de informações. O leitor deve reconhecer uma relação semântica de comparação? Não, também é ideia de soma. Ok, então... Aí, então a correta é assim como que passa a ideia de acréscimo, não é? Isso, dúvidas? Sim. A diversidade. Mas só que, mas preste atenção. Mas se tiver mais também, aí você pode entrar com recurso. Você pode entrar com recurso. Pois é. Porque se ela diz mais também, dentro do contexto, mas também ele não está isolado. Mesmo, eu entendi sua pergunta, porque está assim, a alternativa diz mais também, aí a banca pergunta só o mais. A banca fez uma questão errada, porque não posso, quando eu digo mais sozinho, ele é adversativo, mas se eu digo mais também, ele passa a ser aditivo, entendeu? Com certeza é recurso. Agora, se não entra aquela história, lei existe, uns seguem, outros não seguem, né? Aí tem que judicializar. Então, ok? Tudo bem? Com base no trecho, looks ricos, exagerados e elaborados farão parte dessa estação. Assinale a alternativa em que a reescrita mantém a correção quanto à concordância e à regência. Gente, o que foi que a gente estudou durante toda a nossa época foi que na mesma questão ele pode cobrar 2 ou mais assuntos. Aí, concordância e regência numa mesma questão. Vocês estão vendo? Então, vejam, quando eu digo looks, mesmo sendo um estrangeirismo, ele está pluralizado. Vocês estão vendo aí? Como ele está pluralizado, o que aconteceria? É um substantivo que, mesmo sendo estrangeirismo, ele está dentro de nossa língua fazendo o quê? No plural. Se ele está no plural, nossa língua é redundante. Então, todas as palavras vão ter que concordar com o substantivo a que se referir. Não é isso que a gente aprendeu? Então, deveria ser looks o quê? Ricos. Então, aqui a gente já isolaria letra D e letra A. Então, a gente já para ganhar tempo, a gente não precisaria analisar toda a letra A nem toda a letra D. Descobriu que essa daí não tem chance? Já vamos para as outras. Então, looks ricos, ok. Letra B, C e E. Podemos continuar. Exagerados, B, C e E também. Elaborados,
Aí a gente já tira. Continua, né? Elaborados também continua. Então, se eu tenho lux, que é plural, eu posso botar passará? O verbo tem que ser como? Passarão. Então, de cara, eu já achei a alternativa. Qual vai ser? Estão vendo como fica fácil? Você não precisa ir ao pé da letra de cada alternativa, porque você ganha tempo. Agora, lógico, se você sobra tempo, volta lá, revisa a questão. Então, a alternativa aqui que seria correta é a letra B. Por quê? Porque nós temos o looks ricos, exagerados, elaborados, passarão a compor essa estação, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá dando para entender direitinho? A professora já desacelerou um pouquinho? Agora ficou legal, né? É porque a gente vai se equilibrando aqui em cima, sabe? Ok? Esta questão 7, anulem, por favor, ela está com defeito, ok? Vamos lá. Questão 8. Considere o seguinte trecho. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo, o inverno de 2020 promete trazer uma trend que sugere exatamente o contrário, sobre o uso da vírgula no período, assinale a alternativa correta. Olha só, nós temos a vírgula aqui e aqui. Ela está isolando o quê? O conectivo contudo. O conectivo contudo, ele passa a ideia de quê? Adversidade, né? Oposição. Então, observem. A vírgula antes de contudo é obrigatória por separar a oração subordinada adverbial? Gente, só em você saber que contudo é um conectivo adversativo, você já vai saber o quê? Que não é letra A. Porque se ele é adversativo, ele é coordenativo e não subordinativo. Letra A já se descarta, ok? Letra B. A vírgula, após contudo, é facultativa, pois o conectivo adversativo não exige isolamento. Errado, gente. Nós sabemos que toda oração coordenada, todas as coordenadas, elas são separadas por vírgula, excetuando as aditivas. E dependendo das aditivas, como é que elas vão ser virguladas? Se nós tivermos sujeitos diferentes, por exemplo, Maria trabalha e João estuda. Você pode virgular aí, é uma exceção. Ou quando você tem a reiteração do conectivo i. Ele trabalha e estuda e brinca e joga bola, e, entendeu? Então, quando você repete, que é o que a gente chama de polissíndeto, aí você virgula, ok? Todas as outras coordenativas são virguladas. Então, não posso dizer que ela é facultativa, ela é obrigatória. Aí vem. Aí você diz, professor, e aqui em cima ela não é obrigatória? Sim, mas aqui ele está dizendo que ela é o quê? Adverbial. E ela não é adverbial, ela é coordenada, ok? Letra C. As duas vírgulas que isolam contudo são adequadas, pois o termo funciona como conectivo adversativo intercalado. Perfeito. Vocês sabem que todo termo intercalado será virgulado, não é assim que a gente estudou? Todo termo intercalado, ou seja, deslocado, ele será virgulado, ok? A vírgula antes de contudo é incorreta? Não, que a gente já disse que é correta. O período deveria ser reescrito sem vírgula? Também não. Então, vocês estão vendo que necessariamente, é como eu estava observando, se você observar aqui, olha, nessa daqui eu acertei, então essas outras daqui eu leio só por desencargo de consciência. Mas já achei minha resposta. Então, fiquem ganhando tempo nas questões, perder tempo mais, perder nesse caso ganhar tempo, nas questões que forem mais difíceis, vocês demoram mais. Nas que forem mais fáceis, obviamente, vocês passam. Nós temos, considere o trecho. Se nos últimos anos o minimalismo reinou, pedindo looks mais cleans, contudo o inverno 2020 promete trazer uma trend que sugere exatamente o contrário, sobre a estrutura do período composto acima, assinale a alternativa correta. Oi. Tá certo? Ok.
É porque é o mesmo trecho, só que é outra questão. Olha só. O período é composto por coordenação, pois todas as orações são independentes entre si. Certo ou errado? Achou errado? Como é que a gente faz para descobrir se os períodos são coordenados ou subordinados? A primeira coisa que a gente vai fazer, grifar verbos. Por quê? Porque o número de verbos é quem diz o número de orações. Quando eu grifar os verbos, eu vou dividir as orações. Diante disso, eu vou observar quais são os conectivos que estão ligando. Aí eu já descubro qual é o período que eu tenho. Vamos lá. Quais são os verbos que nós temos? Ó, reinou pedindo, uma locução, não é isso? A outra, promete trazer e sugere. Qual é a primeira oração? Vai até onde? Se nos últimos anos... Minha gente, como faz falta um quadro. Eu sou apaixonada pelo meu quadro. Olha eu aqui riscando, tá doidinha, né? Aquele quadro que eu amo riscar. Bora lá. Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans. Primeira oração, não é isso? Segunda. Contudo, o inverno 2020 promete trazer uma trend. Ó. Segunda. Que sugere exatamente o contrário. Esse se aqui é uma conjunção o quê? Vocês não já disseram na questão anterior que ele é condicional? Então ele já não pode ser essa alternativa A, vocês estão percebendo? Porque a alternativa A está dizendo o quê? O período é composto por coordenação, pois todas, lembram dessa palavrinha, todas, são o quê? Orações independentes entre si. A gente já viu que não é. Porque o si já está indicando que é adverbial. Se é adverbial, ela não é coordenada entre si. É subordinada. Então, primeira letra A está errada. Letra B. A oração introduzida por si é subordinada, adverbial, condicional, funcionando como termo acessório da oração principal? Sim ou não? Sim. Alternativa correta. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. A conjunção contudo, ela introduz uma oração subordinada, adverbial, concessiva? Não. Ela introduz a ideia de quê? Adversativa. O verbo promete introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, promete trazer. Aqui é uma locução. O verbo aqui, ele está fazendo o quê? É uma locução, ó. Promete trazer. Quem exige aqui é o verbo trazer. Promete é o verbo auxiliar. Se ele é o verbo auxiliar, quem está exigindo é trazer. Trazer o quê? Uma trend, é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele pede o quê? Um objeto. O quê? Direto. Ok. O trecho. Não é uma oração. Aqui não é uma oração, viu? Aqui é apenas um objeto. Porque aqui ele está dizendo que é uma oração. O trecho, pedindo looks mais cleans, constitui uma oração coordenada assindética, pedindo looks mais clean. Pedindo, quem pede, pede algo, é objeto direto. Qual é a alternativa correta? Ok. Aí, dúvidas? Não? Tudo ok? Dá para acertar amanhã? Dá para me convidar para o churrasco? Ó, minha gente, eu vou mesmo. Poxa, já passou, não foi? Analisa. Porque aqui eu estava na dúvida se ia ter o quadro. Aí eu fiz a análise, ó, para mostrar a vocês. Tá vendo, ó? Até aqui, primeira oração. Aqui o elemento conectivo. Aí aqui a segunda. E aqui a terceira. Lembra daquele quezinho que eu disse a vocês? Como é que vocês vão saber se ele é conjunção integrante ou se ele é pronome relativo? Quando é que ele é conjunção integrante? Minha gente, eu pensei que vocês iam dizer assim bem rapidinho. Quando a gente puder substituir por isto, isso, aquilo. Se eu disser assim, precisamos que você faça isso. Ou eu poderia dizer como precisamos disso. Então, quem precisa, precisa de. Precisamos de que você faça isso. Precisamos disso, significa que esse aqui é conjunção integrante. Agora, se eu dissesse assim, a professora que vai dar aula é Aparecida. A professora isso? Não. Como é que eu diria? A professora, a qual. Aí quando eu digo a qual, ele é o quê? Pronome
relativo. Se ele é pronome relativo, a oração é o quê? Subordinada adjetiva. Se ele é conjunção integrante, a oração é o quê? Subordinada substantiva. E se eu disser assim, falei tanto que estou rouca, esse que aí vai ser o quê? Vai ser, como é que se diz? Integrante ou vai ser pronome relativo ou não vai ser nenhum dos dois? Nenhum dos dois vai ser o quê? Consecutivo. Por quê? Falei tanto que fiquei rouca. Aí nem é o qual, nem é isto. É apenas a consequência de ter falado muito. Então, cuidado, porque o que é muito cobrado em concurso. Muito cobrado mesmo, viu? Aí aqui eu separei exatamente para vocês virem, né? Observe. Embora muitas escolas tenham ampliado o uso de tecnologias digitais, ainda enfrentam dificuldades para integrar esses recursos ao currículo. Por isso, investem em formação docente, a fim de melhorar a qualidade do ensino. Eu disse a vocês durante todo o curso que uma questão certa era essa daqui, não foi? Se vocês aprendessem as conjunções, no mínimo 2 questões vocês fazem. Certeza absoluta. Porque tanto cai em questão semântica, como cai em questão de classificação de orações, como cai em questão de substituição de sinonímia. Então, é uma questão certa, questão de conjunções, ok? Observem aí. Quando eu digo embora, se você estudou as conjunções, embora que tipo de conjunção? Não, minha gente, vocês estavam mais falantes com o professor Everaldo. Ah, embora é o quê? É o quê, amiga? Embora? É o tempo do almoço, é? Ah, então pronto. Embora não é tempo de almoço, não, minha gente. É tempo, sabe de quê? De estudar para o concurso de amanhã, nossa última chance. O almoço a gente faz depois. Então, embora é o quê? É causa, é condição, é tempo, é oposição. O que é embora? É o quê? Condição? Oposição. Bora lá, vamos ver. Nós vamos procurar respectivamente. Por isso, é o quê? Oposição, comparação, causa, explicação ou consequência? É oposição? É comparação? É causa? É explicação? Ou é consequência? E a fim de é o quê? Finalidade. Então vejam, você diz, professora, mas você ensinou pra gente que embora era o quê? Concessiva. Mas eu disse a vocês também que a gente tem que aprender como ela é formalmente, mas dentro do contexto eles podem trazer diferente, não foi assim? Assim como eu disse do ir. Lembram que eu botei até um trechozinho assim, o mundo é grande e cabe na palma da mão? Lembram? Pronto. Quando eu digo assim, Maria e Joana, é ideia aditiva. Eu trabalho e estudo, é ideia aditiva. Mas se eu digo assim, o mundo é grande e cabe na palma da mão, é ideia de quê? A diversidade. Então eu tenho que aprender. E é aditivo, mas dentro desse contexto ele não está aditivo. Ele está diversativo. Então, embora aqui nesse contexto ele está como oposição. E aí eu estou na dúvida, estou com duas. Aí eu vou para por isso. Por isso também você pode pensar explicativo. É consecutivo. Aí você vem na última, a fim de. A fim de não pode ser adição. Pronto, aí você tirou a questão, a dúvida aí. Esse a fim de não pode ser adição. Vai ser o quê? Finalidade. Ok? Então são questões, é meio para você perder a paciência. A cara dela ali olhando para mim, professora, né? Tira aí, tira a mão da boca. É para perder a questão, né? Vamos lá. Ok? As línguas nunca deixaram de incluir novas palavras em seu vocabulário. E são muitos e diferentes os processos de criação das novas palavras. Nós estudamos que os 2 grandes processos de palavra nós temos quais são? Composição e derivação. Composição e derivação. E aí nós temos hibridismo, estrangeirismo, temos um monte de coisa, eu me esqueci do horário.
Observem aqui, assinale a opção que expressa exemplos não adequados ao processo indicado. Substantivos comuns, que passam a classe de substantivos próprios. Campinas, Mato Grosso. Normalmente, o que a gente tem é que nomes de cidade, por exemplo, são nomes comuns que a gente passa a ser próprio. Por exemplo, Santos passou a ser o nome de uma cidade. Campinas passou a ser o nome de cidade, entendeu? Eu vou dizer o nome da minha cidade, Ipubi, é o nome de indígena, não é isso? E aí cada um vai passando a ser próprio. Observem aqui, nós vamos procurar o vocabulário. Ela me apressou ali, agora eu fiquei doidinha. Ela disse 5 minutos, agora eu fiquei perdidinha. Vamos com calma, Cássia, calma. Então, substantivos próprios que passam a substantivos comuns, gilete, champanhe. O que é isso aí? É o que a gente chama de palavras que passaram a ser a marca pelo produto. Lembra que a gente estudou metonímia? Quando eu digo assim, eu vou comprar Omo, necessariamente eu não compro Omo, eu posso comprar o mais barato. Mas o que é que aconteceu? Eu peguei uma marca que já se transformou num substantivo que eu quero fazer comum, como Gillette. Gillette é uma marca, mas hoje a gente diz Gillette é só o aparelho, necessariamente não é a marca. É como Danone e assim sucessivamente, né? Criação de novos vocábulos com acréscimo de sufixos. Carinhoso, matadouro. Então, carinhoso veio de quê? Carinho, matadouro. Matar, né? E aí, nós temos produção de novos vocábulos com acréscimo de prefixos. Perfazer, subestimar. Perfazer surgiu de quê? Fazer. E subestimar surgiu de quê? Estimar. Então, nós temos 2 prefixos, pré e sub. Junção de 2 vocábulos, criando-se um terceiro. Prefácio e decompor. São 2 vocábulos aqui em prefácio? Não, nós temos prefixo e radical. Decompor, nós temos prefixo e radical. Portanto, alternativa, letra E, ok? Aqui nós temos, embora muitas escolas tenham ampliado o uso de tecnologias digitais, ainda enfrentam dificuldades para integrar esses recursos ao currículo. Por isso, investe em formação docente, a fim de melhorar a qualidade do ensino. Sobre a estrutura sintática, as orações que compõem o período, assinale a alternativa correta. Embora ela é causal, gente? Não. Por isso, introduz subordinada consecutiva expressando resultado da anterior, a fim de melhorar uma subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Subordinada substantiva? Não, a fim de é o quê? Adverbial, né? Ok. Aí nós temos, enfrentam, é transitivo indireto exigindo complemento com preposição a. Quem enfrenta, enfrenta algo, não a algo. Então é transitivo direto. O trecho, para integrar esses recursos ao currículo, funciona como oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo, indicando o propósito das dificuldades mencionadas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Se nós fôssemos desmembrá-la, nós teríamos que dizer para que integre. Então aqui, olha, vejam que aqui não aparece a locução, mas existe a preposição. E essa preposição vem seguida de um verbo no infinitivo. Por isso nós dizemos que ele está reduzido de infinitivo, ok? Aí tem ela destacada. E temos a questão 13. Com o crescimento das redes sociais, a palavra viral ganhou novos sentidos. Antes associada apenas a doenças, hoje descreve conteúdos que se espalham rapidamente pela internet. Para muitos criadores, alcançar esse efeito é sinal de sucesso. Para outros, pode representar pressão e desgaste, já que a busca por visibilidade nem sempre combina com qualidade. Com base nesse texto, qual a alternativa correta quanto ao uso de sinonímia, antonímia e polissemia? Lembrando que sinônimos são palavras que podem ser substituídas dependendo do contexto, não é isso? E antônimo, ideias opostas, e polissemia, uma palavra que tem vários sentidos. Então, quando eu digo a palavra viral é empregada no seu sentido original, sendo sinônimo de infeccioso, gente?
Vocês estão com fome, não estão? Eu imagino. A palavra crescimento pode ser substituída por retrocesso? Não, é o contrário, né? Aí. O termo pressão no contexto é antônimo de tranquilidade? A expressão se espalham é usada de forma literal, sem relação metafórica? O que é metáfora? Aí, nesse sentido metafórico, quer dizer no sentido figurado, não é isso? Então, pronto. O vocábulo qualidade é polissêmico no texto, pois se refere simultaneamente ao valor moral e ao valor financeiro do conteúdo? Não. Portanto, a alternativa correta é a pressão, que está no seu contexto como antônimo de tranquilidade. Ok. Aí nós temos esse texto, 13 de maio. Eu gostei demais desse texto, que é exatamente sobre um frei, né? O frei que escreve. Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio de 1966. E os meus colegas de seminário, quase todos descendentes de italianos e alemães, resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com o almoço. Nós, aos poucos, negros ou pardos da turma, fomos convidados a sentar na mesa central do refeitório, decorada com as palavras navio negreiro. Quando vi aquilo, me recusei e me sentei numa mesa lateral, com todos os outros colegas, pois os organizadores daquilo me pegaram à força, me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Arrumei as malas para ir embora, mas fui convencida a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que tomasse aquele episódio como bandeira de luta para um mundo melhor. E, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que tirei a foto do meu pai, que era negro, do fundo da minha mala e coloquei-a ao lado da fotografia da minha mãe, branca, com os meus objetos pessoais. Quanto aos recursos lexicais, gramaticais e gráficos empregados no texto 13 de maio e seus efeitos de sentido, analise as afirmativas a seguir. As aspas em convidados revelam que o narrador ficou surpreso ao ser convidado para o evento 13 de maio? Sim ou não? Estão na dúvida? Vamos lá. A designação navio negreiro para a mesa de refeição foi ofensiva ao narrador porque simboliza a opressão e a violência que vitimam os negros há séculos? Sim, aí a certeza, você já sabe que essa é certa, então vamos continuar. Quando vi aquilo, o pronome quando se refere ao trecho. Aliás, desculpa, o pronome quando não. O pronome destacado. Que no caso, qual é o pronome aqui, gente? Ó, aqui é conjunção, o pronome é aqui. O pronome é aquilo, viu? O pronome destacado se refere ao trecho, mesa central do refeitório, decorada com as palavras navio negreiro. O uso de aquilo, nesse caso, reforça que o narrador despreza a ação dos seus colegas e discorda dela? Sim. O termo bandeira de luta sinaliza a ideia de ir à forra, passar por cima, isto é, destruir a supremacia branca? Sim ou não? Então, nós vamos ter apenas correta a 2 e a 3, ok? A 1 não é, que ele não ficou surpreso, e aqui também não é, certo? A última. Pois os organizadores daquilo me pegaram à força, me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Sobre as formas verbais destacadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a transformação para a voz passiva de acordo com a norma padrão. Saibam que, se ele perde para nova... Calma. É porque eu estou sentindo pressão. Calma. Se ele pede para vocês passarem para voz passiva, vocês olhem. Se tiver só um verbo na voz que está dando, que é ativa, então na passiva terá que ter 2. Se na voz ativa tiverem 2 verbos, na passiva terá que ter 3. Sempre será assim. E se for o inverso, você já percebe. Se tiver na passiva para passar para ativa, vai ser o inverso. Se eu tenho 2 na passiva, terá que ficar só 1 na ativa. Se eu tenho 3 na passiva, terá que ficar só 2 na ativa. Entendeu? Sempre será essa relação. Então, outra coisa.
O tempo verbal, se eu estou aqui, ele está pedindo para você passar para a voz passiva. Se eu tenho tempo verbal, olha, pois os organizadores daquele me pegaram, arrastaram e fizeram. Pegaram, arrastaram e fizeram, está em que tempo verbal? É um passado. A gente estudou que tem 3 passados. Pretérito perfeito, imperfeito e o mais perfeito. O pretérito perfeito é aquele da ação totalmente concluída. O imperfeito é aquele que dá a ideia da ação habitual, repetitiva, interrompida. E o mais que perfeito é aquele de uma ação concluída antes de outra também já concluída. Nesse caso, você vai ver o tempo que está aqui. Pegaram. Eu peguei, tu pegaste, ele pegou. Nós pegamos, vós o quê? Pegastes, eles pegaram. Então, se eu digo eu peguei, é a mesma coisa de eu dizer qual? Se eu peguei, é o quê? Que tempo é esse? É pretérito o quê? Perfeito, imperfeito ou mais perfeito? Então, aí é perfeito. Eu vou pegar esse tempo verbal aqui, vou ter que botar no auxiliar. No caso, eu fui pego, eu era pego, eu fui pego, eu tinha pego ou eu fui pego? Qual vai ser? Eu fui pego, não é isso? Aí nós vamos ver agora. Fui arrastado, ó, fui feito sentar. Tem essa expressão, fui feito sentar? Não, então essa letra A a gente já descarta. Fui arrastado, fui sido sentado, fui sido arrastado, fui obrigado. Portanto, letra... Está vendo uma questão que aparentemente era difícil, você olha só o tempo verbal. Sucessos. Espero que vocês passem, que me convidem para o churrasco. Deus abençoe e almocem, não coma buchada para não ter desinteria ou disenteria. O que é que a gente não pode ter? De ou di? Di, porque não existe diarreia. Eu já disse, disenteria você tem que associar diarreia. Então, diarreia, disenteria, ok? Um beijo bem... sucesso e me chama. Agora pressão, professor. Ela quer me